vereadores, vereadoras, internautas, ao senhor prefeito municipal de Presidente Alves, Cláudio Reis, o André, o Mário Câmara, o Marcos, o Renato Câmara, e o doutor Diego. Boa noite. Vamos dar início à quinta sessão ordinária do dia 11 de maio de 2020. Sob a proteção de Deus, não por aberta a sessão. Realizaremos agora a chamada regimental. Lucimar Antônio da Silva. Presente. Nilton José de Carvalho. Ok, tá. Reginaldo Colégio Anastácio. Presente. Renato Donizete Inácio. Presente. Sebastião Craviso. Presente. Sebastião Rosa Rotim. Presente. E Sérgio Decanini Paiva. Presente. Vanusa Barbosa Alves Coelho. Presente. E o Wilson Prazo Teixeira. Passaremos a leitura bíblica, que será realizada pelo vereador Renato Donizete Inácio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres Boa noite, colegas. Boa noite, excelentíssimo prefeito. Boa noite, funcionários da casa. Boa noite aos públicos presentes e aos internautas. Eu vou ler aqui em Isaías, capítulo 41, versículo do 10 a 11. Deus suscita o Redentor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que, envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Obrigado, silêncio. Lembrando que o vereador Nilton José de Carvalho está de casa, né? Está acompanhando a sessão de casa, por videoconferência, por motivo de suspeita de vírus, né? É, então, se cuidem. De acordo com o ato do presidente 01/2020, a fim de diminuir o tempo do contato, fica dispensada a leitura da ata. Essa sessão se destina à votação das contas da Prefeitura Municipal de Presidente Alves, referente ao ano de 2016 e nos termos do artigo 307 do Regimento Interno, não haverá a fase do expediente e nem a explicação pessoal, sendo todo o seu tempo destinado à ordem do dia. Ordem do dia. Leitura do parecer do Tribunal de Contas, TC 4036/989/16, pela vereadora Vanusa. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, boa noite, prefeito, senhores da casa, doutor Diego. Tribunal Pleno, sessão de 06/11/2019, item 32. Pedidos de reexame, TC 006133-989, 19-4, referente TC 004036-989, 16-8. Município de Presidente Alves, prefeito Valdeir dos Reis. Exercício de 2016. Requerimento Prefeitura Municipal de Presidente Alves, em julgamento. Exame para o parecer de e segunda Câmara em sessão em julgamento. 30/10/18. Publicado no DOE de 17/1/19. Advogado Silvio Clemente Carlolini, da OB São Paulo, número 228-252, Procurador de Contas Celso Augusto Matuski Pérez Júnior, fiscalização atual, UR2 DSF1. Emenda do partido de reexame, parecer desfavorável, descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pedido conhecido e não provido. Relatório.
Em sessão de 30 de outubro de 2018, no Colendo II, Câmara emitiu parecer desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Presidente Alves, relativas ao exercício de 2016, tendo em vista o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Buscando a reforma do parecer, foi imposto pedido o reexame pela Prefeitura Municipal de Presidente Alves. Em suas razões, o requerimento, por meio do seu a requerente, por meio do seu procurador, defendeu aos seus cálculos adotados pela ilustre fiscalização e considerados no julgamento das contas merecem reparo. Arguiu a fiscalização em obras e dados concretos, apurados quanto à execução do orçamento de 2016, constatou que houve superávit de mais de R$ 1 milhão, pois a arrecadação foi de R$ 13.967.617,66, enquanto a despesa atingiu um montante de R$ 12.945.564,51. Fundamentada nos restantes, supracitada disse ao ser imperioso reconhecer que não houve ofensa no artigo 42 do LRF, no exercício de 2016, tendo em vista que a Prefeitura não gastou mais do que arrecadou. Concluiu que a aprovação do superávit de mais de R$ 1 milhão, apurado no exercício, é demonstração robusta de que a Prefeitura de Presidente Alves não endividou o município em 2016. Requereu, ao final, seja dado provimento ao pedido de reexame, alterando o seu parecer das contas de 2016 para favorável. Os órgãos técnicos desta Corte manifestaram-se pelo conhecimento do pedido de reexame, por ter sido interposto dentro do prazo e por parte legítima. No mérito, as assessorias técnicas, econômicas, jurídica e chefia, a unanimidade manifestou-se pelo não provimento do recurso interposto. De igual modo, o DMPC ressaltou que não há como acolher pretensão de modificação integral do julgado, uma vez que a ordem não apresentou elementos técnicos capazes de modificar os resultados apurados durante a instrução processual, impondo-se e não provimento do apelo. Disse ainda que o resultado orçamentário confronta todas as receitas arrecadadas com as despesas empenhadas do exercício, enquanto a apuração do artigo 42 da LRF ampara o valor apenas das disponibilidades. Compara o valor apenas das disponibilidades de caixa, que poderão suportar o cumprimento das obrigações já empenhadas. É possível, portanto, um resultado orçamentário superativo com a liquidez para saldar haveres como o caso. É o relato. Voto preliminar. O parecer foi publicado ao Diário Oficial do Estado de São Paulo em 17 de janeiro de 2019 e o apelo protocolado no dia 17 de fevereiro do mesmo ano, respeitando o prazo no artigo 71 da Lei Complementar Estadual número 709/93,
e considerando legitimidade do recorde dela reunidos. Voto do mérito. Meu entendimento acompanha a manifestações unânimes das áreas técnicas no sentido do não provimento do pedido de reexame. De plano importante consignar que efetivamente ocorreu um descumprimento no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que ao final do exercício foi apurada a liquidez de 978, 694,70, enquanto em 31/4/16 havia liquidez de 234, 256,42. O superávit da execução orçamentária no montante de 1.022,53,15, apurado no final do exercício de 2016, apenas atenuou o resultado financeiro negativo de 2015, no valor de 2.333,63,78, diminuindo o déficit financeiro do exercício subexame que atingiu o patamar de 1.309,10,63. Assim, o fato do resultado da execução orçamentária ter sido positivo no final do exercício não significa que automaticamente houve o descumprimento do artigo 42 da LRF. No caso, as dívidas contraídas até 30/4 não se manifestaram estáveis, tanto que no final do exercício a liquidez aumentou de 234 e 256,42 para 978 e 694,70, comprovando o descumprimento da regra. Por fim, como bem disse o Ministério Público de Contas, a apuração do cumprimento de tal norma se fundamenta na sistemática de comparação das disponibilidades da Caixa no período previsto no artigo 42, em confronto com as obrigações assumidas, relevando o aumento ou não despesas ou das despesas contraídas no período. Sobre oferida sistemática da apuração do cumprimento do artigo 42 do LRF, não houve questionamento do requerente. Diante do exposto, encurtando as razões, e acolheu as unânimes manifestações do DATG Econômica, Jurídica e Chefia e do MPS, voto no sentido não provimento ao pedido de reexame das contas da Prefeitura Municipal de Presidente Alves, relativas ao exercício de 2016, manifesta-se o parecer desfavorável em todos os seus termos. Renato Martim Costa, conselheiro. Leitura do parecer das comissões. Parecer das comissões. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Julgamento das contas municipais de 2016. Processo PC 4036/989/16. A Comissão de Financeira e Orçamento, usando as suas atribuições, a fim de apreciar o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas municipais referente ao exercício de 2016. Este parecer diz respeito ao exame do processo legislativo instaurado por causa da Casa de Leis,
relativamente às contas do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Presidente Alves e de responsabilidade do prefeito Valdeir dos Reis, cuja análise técnica preliminar foi realizada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através do processo em referência. A conclusão do Tribunal de Contas foi pela desaprovação das contas examinadas, considerando o parecer desfavorável emitido pela Egrégio Corte. Segundo o TCE São Paulo, o desequilíbrio das contas do exercício de 2016 representaria falha capaz de impedir sua aprovação. Respeitando a situação técnica dos novos Tribunal de Contas, esta comissão entende que a situação financeira da municipalidade é justificável, considerando que o cenário econômico nacional é evidente queda de arrecadação das receitas públicas e no meio de muitos compromissos financeiros da Prefeitura que se refere à manutenção dos serviços públicos e assistenciais para a população. Esta comissão também entende que se o exercício de 2016 não forem criadas novas despesas pela Prefeitura, nem tampouco praticado nenhum ato de descontrole das contas municipais, frisando que, no tocante ao atendimento do artigo 42 da LRF, é importante consignar que os cálculos adotados pelo ilustre fiscalização é considerado no julgamento das contas, não se adotarem as preclaridades do município, pois há elementos de ordem econômicas reconhecidos pelo próprio processo de conta, por Egrégio Corte, que também precisam ser admitidas no âmbito dessa matéria. Assim, a origem pede vênia para justificar que a outra fiscalização com base nos dados concretos apurado quanto à execução do orçamento de 2016, B11, verificou que houve superávit de mais de R$1 milhão, pois arrecadou-se R$13.967.617,66 e gastou-se R$12.945.564,51. Portanto, o imperioso reconheceu que não houve ofensa no artigo 42 da LRF no exercício de 2016, posto que a Prefeitura não gastou mais do que se arrecadou no exercício de 2016. Assim, concluímos que a situação financeira do município de Presidente Alves no exercício de 2016 mostrou-se razoável e perfeitamente justificável diante dos aspectos específicos examinados. Isto do exposto, esta comissão permanente emite o presente parecer favorável à aprovação das Cortes do exercício de 2016 e da Prefeitura Municipal de Presidente Alves. Obrigado, Silência. Você? Parecer das contas, parecer de Comissão da Constituição e Justiça e Redação. Referente. Julgamento das contas municipais de 2016. Processo TC 4036/989/16. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, usando nas suas atribuições, a fim de apreciar o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas municipais referentes ao exercício de 2016. Trata-se
do processo legislativo instaurado por esta Casa de Leis, a partir do recebimento do processo em epígrafe, encaminhando pelo Egresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em relação ao exame das contas do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Presidente Alves e de responsabilidade do prefeito Valdeir dos Reis, de acordo com as informações reunidas no processo de exames dessas contas anuais, verificamos que o TCSP emitiu o respeitável parecer desfavorável por conta da situação econômica da Prefeitura Municipal, tendo em vista que os nobres conselheiros atenderam à administração e deixou de adotar providências no exercício de 2016 para contingenciar despesas e equilibrar as finanças da Prefeitura. Diante desse cenário, respeitando o doutor parecer prévio do Tribunal de Contas e, considerando que as justificativas apresentadas no processo de conta pelo responsável, considerando que não foi verificada nenhuma despesa irregular, excessiva ou desnecessária por parte da Prefeitura Municipal durante o exercício de 2016, considerando que as dificuldades financeiras da Prefeitura são decorrentes da crise econômica instalada no país, que inclusive provocou queda na arrecadação municipal e, por consequência, diminuiu a disponibilidade de caixa da municipalidade. Considerando que o mesmo, diante das dificuldades financeiras, a Prefeitura conseguiu manter em razoável desempenho econômico, ao passo de não houver registro de aumento da dívida municipal de 2016, sendo que todos os serviços essenciais para a cidade foram devidamente mantidos, bem como foram respeitados os índices mínimos de aplicação em saúde e educação. Esta comissão permanente emite o presente parecer favorável às contas do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Presidente Alves. Presidente Alves, 20 de abril de 2020. Obrigado, silêncio. Concedo o uso da palavra ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Presidente Alves, Valdeir dos Reis, caso queira apresentar suas declarações orais pelo período máximo de 15 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, doutor jurídico dessa Casa de Leis, os internautas que estão nos assistindo nessa noite. Falar sobre as contas de 2016 não é fácil. Como tive aqui o ano passado, 2015, como me justifiquei, na qual o pior ano em crise financeira e política. E aí se sucedeu em 2016, ano na qual, ano de eleição, não poderia, como diz a lei e o artigo 42, como foi citado, não podendo deixar restos a pagar. Mas eu gostaria de dizer aos nobres vereadores dessa Casa de Leis, que não se esqueçam na qual eu peguei 6 milhões de dívida. E de 6 milhões de dívida foi pago mais de 5 milhões de dívida. Então está aqui, ano 2016, aplicação do ensino obrigatório 25%, aplicado 28,13%. Aplicação do Fundeb, magistério, obrigatório 60%, aplicado 87,39%. Aplicação na saúde, obrigatório 15%. Aplicado 16,47%. Como foi falado, foi arrecadado 13 milhões
967.617.66, na qual teve uma despesa de 12.945.564,51. Na verdade, eu passei no superávit, nobres vereadores, como teve o parecer do Tribunal de Contas. Gostaria que vocês entendessem a situação do prefeito nesse momento, que o resto a pagar não foi meu, o resto foi de outras gerações passadas. Só que quando você casa com a viúva, leva os filhos junto. Então, esse resto a pagar não quer dizer da administração 2016 do prefeito Valdeir dos Reis. Como foi reprovado em 2015, mas foi aprovado em 2013, 2014 e, para dizer dos novos vereadores, 2017 foi aprovado e em 2018, 29/4, chegou já para a prefeitura, que teve um parecer favorável do Tribunal de Contas. 2017, aplicação no ensino 25%, obrigatório 27,49%, aplicação do Fundeb no magistério, obrigatório 60%, aplicado 89,36%, aplicação na saúde, obrigatório 15%, aplicado 18,90%. Então vocês veem 2017, porque já era um ano que já tinha sido, eu não poderia deixar herança para o próximo prefeito, mesmo eu sendo reeleito. Mas então está aí para vocês verem como não era um ano de eleição, né? Teve superávit, né, do orçamento, e também não endividou o município em 2017. Vocês podem ver a maioria dos vereadores que está eleito em 2016 para 2017, assumiram em 2017, podem ver a situação do município hoje. A situação que eu peguei há 7 anos atrás, 6 milhões de dívida. Chegou agora no começo do ano, chegou a ter quase 2 milhões no caixa. Então vocês verem que é uma administração séria e zelosa pelo município. Não é uma administração que esbanja e não tem uma certa transparência. Poderia não estar aqui hoje, porque cabe aos novos vereadores decidirem a respeito do parecer do Tribunal de Contas. 2018, aplicação no ensino 25%, aplicado 27,78%, aplicação no Fundeb 60%, aplicado 82%, aplicação na saúde 15%, aplicado 17,58%. Na verdade, em 2018 eu passei com um superávit tanto orçamentário quanto financeiro. Então, também conclusão, o município também não ficou endividado, como já teve o parecer favorável do Tribunal de Contas. 2019, aplicação no ensino 25%, aplicado 27,51%, aplicação no Fundeb 60%, aplicado 80,57%, aplicação na saúde 15%, aplicado 20,39%. Na verdade, o município passou em 2017 com superávit orçamentário em R$ 1.713.669,79. Então, na verdade, a administração também não endividou o município também. Como os vereadores estão presentes, têm a transparência e podem ver. Então, na verdade, os déficits financeiros do exercício para o outro, ele ainda, as dívidas deixadas pela administração anterior. Nota-se que a execução orçamentária foi superavitária em todos os exercícios. Então, na verdade, só passou no déficit financeiro. Mas o orçamentário, vocês podem ver aí, 2019, 2018, 2017, 2016, todos eles foram passados. Então, é importante considerar que os números acima especificados demonstram a responsabilidade e o compromisso da administração municipal na gestão da cidade. Então, cabe aos novos vereadores, para isso tem essa Casa de Leis, na qual eu tenho um carinho muito grande, julgar essas contas de 2016. Então, gostaria de dizer para vocês que não foi intuito algum do gestor passar com a dívida. Agora, todos vocês entendem que é impossível pegar com 6 milhões, arrebentada, moída, sucateada, do jeito que foi deixado em 2012, 2013. Então, vocês, novos vereadores, já acompanharam agora e antes como foi passado isso daí. Então, na verdade, o gestor vem diminuindo, mas é impossível pagar 6 milhões de uma administração para outra, senão também eu não faço o meu trabalho. Então, gostaria de deixar bem claro para vocês que não é uma dívida minha, é uma dívida do passado, uma dívida de gestão anterior, uma dívida que, se não tivesse feito e trabalhasse de qualquer jeito, não teria conta reprovada.
Então eu gostaria de pedir aí o apoio de cada um de vocês, que vocês votassem consciente, transparente, porque eu fui transparente e fui consciente. Então fica aqui minhas palavras para todos vocês, respeito a cada vereador, porque a Câmara de Vereador não é eleita por mim, é eleita pelo povo. Então se vocês estão aqui, são eleitos pelo povo. Então que vocês façam valer esse voto de vocês nessa noite de hoje. Então quero aqui agradecer imensamente o presidente da Câmara, os demais vereadores, funcionários da Câmara, a população aqui presente e os internautas. Então fica aqui as minhas palavras, né, e mostro para qualquer um em transparência, em papel, em números. Não estou vindo aqui para falar qualquer coisa, senão não estaria nem aqui presente. Mas eu mostro, e hoje, com toda essa dificuldade que o Brasil já está passando, inclusive o presidente Alves, tem candidatos aí postando que vai chegar a 600 mil, 500 mil reais para o município com o Covid. Só que nenhuma dessas pessoas se interessou em saber que só dia 8, sexta-feira, o município deixou de arrecadar 147 mil reais. Publica-se lá que vai vir 400, 500, 600 mil. Só que ninguém procura saber como é que está a situação da prefeitura. Só numa terça-feira retrasada caiu 60 mil reais do ICMS do Estado. Então, só para vocês verem, 10 de maio de 2019 vieram 420 mil reais. Maio de 2020, 270 e uns quebradinhos. Não chegou a ser 150, 147 mil reais. Então, eu pergunto a vocês, é fácil administrar? É fácil publicar no Facebook, igual certos candidatos ficam publicando lá. Então, deixo já até para vocês, né, eu tenho já certeza que 2020, mesmo administrando, vocês podem ter certeza, porque eu jamais vou pagar a conta anterior e vou largar a minha para trás. Eu vou honrar o pagamento de funcionário público, vou honrar 13º como foi honrado em 2016, vocês todos aqui lembram, pagamentos em dia, cesta básica em dia, INSS em dia, FGTS em dia, todos que a gente compra aí, todos em dias, os fornecedores todos em dias, merenda escolar em dias, tudo, na parte da prefeitura não deve nada. Então jamais eu vou deixar de cumprir com o meu compromisso para pagar a conta anterior. Tribunal de Contas quer reprovar, reprova. Tem para a Câmara, se a Câmara achar que eu mereço, eu peço apoio. Se você achar que não mereço, eu não posso fazer mais nada. Mas só para deixar registrado, 8 de maio de 2020, o município já perdeu 147 mil reais. Agora vocês imaginem em maio até dezembro. Porque pelo que eu estou vendo aí, a pandemia vai se estender aí até agosto, setembro, outubro, dezembro, estão falando aí. Mas só para vocês terem noção do que a gente está falando. Se vocês quiserem ver no papel, na transparência, eu estou à inteira disposição para vocês. Então, toda semana está perdendo um golinho no ICMS. Mas só numa terça-feira perdemos aproximadamente 60 mil reais. E só agora para registrar esse número, 8 de maio, 147 mil reais. Então, eu ponho na mão de vocês, eu fiz a minha parte, minha consciência está mais do que tranquila, eu fiz e vou continuar fazendo até dezembro. Se Deus quiser, eu quero sair de consciência tranquila do cargo de prefeito municipal, na qual já fui vereador, fui presidente da Câmara, sempre falo aqui que eu tenho uma honra quando eu venho aqui na Câmara, independente se seja coisas boas, se coisas ruins, o abacaxi tem o doce e tem o salgado, você tem que descascar e chupar ele. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos vocês, e obrigado, viu, presidente? Obrigado, Silêncio. Obrigado, Silêncio. As contas do município do exercício de 2016, referente ao processo TC 4036-0989/16, está em discussão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Senhores vereadores, senhora vereadora, aos funcionários da casa, aos presentes e aos internautas. Só quero aqui me justificar, não quero votar sem justificar com algumas palavras aqui. Venho acompanhando as outras administrações, mesmo não estando nessa casa de leis aqui, venho acompanhando a nossa cidade. A gente sabe o que acontece, o que não acontece, e a situação que a cidade se encontrou, se encontrava, vem se encontrando. Já estou aqui na cidade há 29 anos e venho acompanhando
minha verdadeira casa, onde eu construí a minha casa mesmo e a minha família. E eu sempre gosto de justificar e dar falar o meu pensamento antes de uma votação, porque às vezes a gente vota e fica uma coisa meio no ar. Então, como eu venho acompanhando administrações passadas e hoje, e entrei nessa Casa de Leis em 2016, então eu posso te dizer assim, que eu venho acompanhando o que vem acontecendo no nosso município, não igual eu venho acompanhando de 2016 para cá, que é que eu estou presente aqui nessa casa. E tenho total abertura para perguntar, para criticar, para poder falar, e quem me conhece, o senhor prefeito sabe também, que às vezes a gente tem algumas diferenças, algumas coisas, mas isso faz parte, porque eu também gosto de ser direto nas coisas que eu falo, que eu penso, né? Eu não gosto muito de ficar... Então, só resumindo o meu pensamento, era uma das justificativas minhas, era aí essa questão. De 2016 para cá, nós vemos acompanhando e fiscalizando aí a Prefeitura Municipal, e nós vemos que, perante isso, ela vem fazendo um ótimo trabalho, diferenciado do que vinha sendo feito. Talvez até poderia ter sido melhor se não tivesse toda essa dívida, todo esse comprometimento que veio do passado, que às vezes a gente vai tendo que assumir. Então, eu não queria deixar de dar o meu voto sem expressar o que eu penso a respeito, né? Simplesmente ser contra ou a favor, mas justificando, né, que vem acompanhando a Prefeitura, as outras administrações, e hoje acompanho mais de perto essa administração, e hoje venho fazer parte desse dia para decidir aí essas contas, mas com a certeza do meu voto e do que eu venho acompanhando durante esses períodos. Tem mais? Queria dizer o seguinte, o prefeito veio aqui, ele fez uma explanação aí, que dá para entender muito bem como que é uma administração municipal. Então eu acho que Tribunal de Contas, esse negócio todo aí, eu acho que não tem, sei lá, as contas estão certinhas, o que esse cara já fez nesses 7 anos e meio aí, é tirar o chapéu para ele. Então, eu, sei lá, meu voto vai ser conforme aí, e vamos em frente. Alguém mais? Então, lembrando, o Milton está em casa, está online. Gostei. Alô, Milton? Alô, Milton? Dá escuta? Posso falar um pouquinho? Pode. Então, né, a gente vem vereador desde 2016, né, a gente acompanha a administração, né, que o prefeito tem cidade, os cursos dele de administrar a cidade. Como ele falou aí, ficou 6 milhões de dívida, então não é fácil, né, a gente administrar com dinheiro pouco, né, então eu quero assim, vou botar consciência, né, também, que a educação certa que está fazendo aí, a gente tem que acompanhar, sempre tem acompanhado, sempre tem conversando sobre a educação. A gente está aí junto. Milton? Beleza? Beleza? Obrigado. Então, a gente sabe que não é um trabalho fácil, e a prefeitura dedicada, a gente talvez são 2 pessoas, são meia dúzia, é uma coisa. A prefeitura é outra coisa. Ela mais se pegar do jeito que estava, endividada, né? Então, se fosse uma coisa de má fé, hoje não está praticamente aí tudo pago com dinheiro em caixa, praticamente. Estaria hoje devendo mais do que pegou. Então, a minha ponto de vista, que eu venho acompanhando nesse mandato, é isso aí. Fazer que a equipe nossa não tem briga, entendeu? Todo mundo aqui tem diálogo. Então o resultado vem chegando. Então o trabalho do prefeito, junto com o nosso aqui, só é para melhorar daqui para frente cada vez mais. Então é o que ele falou, não vai conseguir levar a viúva se não levar os filhos. Então, a gente
está ciente, está junto, vem acompanhando 7 anos também pelo posto. Então a gente está aí. As contas do município do exercício de 2016, referente ao processo TC 4036/989/16, será votado de acordo com o que estabelece no artigo 248, inciso 3º, do regimento interno, ou seja, nominal e aberta, conforme a chamada regimental. Lucimar Antônio da Silva. Como justifiquei meu voto, sou contra o Tribunal de Contas. Tribunal. Milton José de Carvalho. Eu também sou contra o Tribunal de Contas. Sebastião Traviso. Boa noite a todos. Eu vou obster meu voto. Sebastião Rosa Bottini. Sou contra o Tribunal de Contas. Sérgio Decaneiro Paiva. Sou contra. Quanto é que é isso? Tribunal de Contas. Renato Donizete Inácio. Contra o Tribunal de Contas. Reginaldo Moraes Anastácio. Meu voto também, senhor presidente, vai ser contra o parecer do Tribunal de Contas também. Vanusa Barbosa Alves Coelho. Vou abster meu voto. E o Wilson Braz Teixeira. Sou contra o Tribunal de Contas. As contas municipal do exercício de 2016, referente ao processo TC 4036/989/16, foi aprovado por 7 votos favoráveis. 7 votos favoráveis e 2 abstenções. Agora eu peço às excelências, aguardar 5 minutinhos para a gente ter o decreto legislativo. Alguém precisa de água aí? Marco foi puxava. Pode tirar a máscara? Acho que é bom, não? Ô Milton, tá tudo bem, Milton? Ô Milton, tá tudo bem, hein? Tudo bem. Você quer uma água aí? Eu senti saudade da unha do Marco aí. Aqui tem. Você tá comendo peixinho, né? Daqui a pouco eu vou comer um peixinho. Vou passar então. Passaremos a leitura do decreto legislativo número 001/2020. Decreto legislativo número 01/2020. Rejeita o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC, número 4036/989/16, que aprova as contas municipais do exercício de 2016. Wilson Braz Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Presidente Alves, comarca de Pirajuí, Estado de São Paulo, etc. São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que o plenário aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Em conformidade com o parágrafo 2 do artigo 50 da Lei Orgânica do Município de Presidente Alves, fica rejeitado o parecer do Tribunal de Contas, TC número 4036/989/16, por 7 votos a favor e 2 abstenções, dos vereadores Sebastião Traviso e Vanusa Barbosa Alves Coelho, e acolhido o parecer da Comissão Especial das Contas Municipais, ficando desta forma aprovadas as contas
da Prefeitura Municipal de Presidente Alves, referente ao exercício de 2016, gestão do senhor Prefeito Municipal Godoy dos Reis, nos termos do artigo 308, inciso 2, do Regimento Interno. Artigo 2. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Presidente Alves, 11 de maio de 2020, Wilson Braz Teixeira, presidente. Obrigado, excelência. O Enem que foi aprovado, 7 a favor e 2 abstenções. Nada mais havendo a tratar, vamos encerrar a sessão. A próxima sessão ordinária será 25 de maio de 2020. Que Deus abençoe cada um e uma boa noite. Diga. Sem mais. Você sabe que você é